Oi, tudo bem? Passando aqui novamente para bater um papo com vocês sobre um assunto que me perguntam muito nos cursos, me perguntam muito nos estágios, por mensagem também as pessoas me perguntam muito. Débora, esse exercício está errado, esse exercício está certo? Eu, inclusive, estou fazendo, né, uma série para mostrar os erros mais comuns que a gente tem dentro de um estudo de Pilates, nos exercícios de mat, né? Mas isso, gente, não quer dizer que esteja... Não é 100% verdade, vamos dizer assim. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte... eu só tenho como saber se o exercício está certo, se o exercício está errado, se eu estiver vendo o meu cliente, tá? Eu não tenho como dar certeza absoluta se o exercício está certo, se ele está errado para determinada pessoa, se a pessoa está fazendo certo, se ela está fazendo errado, se eu estiver vendo a execução dele. Então, o que eu tenho colocado lá no Instagram, se você não segue, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você dar uma seguida no meu Instagram, algumas coisas que a gente vê comum, né? Eu não tô dizendo lá o que você vai fazer para organizar o seu aluno e por que, de repente, ele tá daquele jeito. Porque, por exemplo, no The 100, existem alguns alunos que fazem o exercício olhando para o teto. E isso vai causar uma dor na cervical. Mas por que será que esse aluno está fazendo assim? O que eu tenho que me perguntar é isso. Por que será que meu aluno está fazendo desse jeito? E depois que eu fizer essa pergunta, eu tenho que saber, eu tenho que responder a seguinte pergunta: o que eu, como professor de Pilates, tenho que fazer para melhorar o meu aluno que está fazendo isso? Para que ele não se prejudique, para que ele não tenha uma lesão, para que ele não tenha uma dor. Então, ontem eu estava dando aula, né? E eu tô com uma menina aqui fazendo estágio comigo. E eu disse assim, ó, eu vou trabalhar prancha, né, de molas, né, que é o Cadillac básico, e mat básico com todas as alunas. Então eu dei aula de 17 a 21 e utilizei a mesma sequência para todo mundo. E dentro dessa sequência, né, nem sequência, porque o Cadillac não é sequência, né, mas dentro dessa sequência da minha aula, né, eu fui mudando ela. Ela não foi aula igual para todo mundo, porque são corpos diferentes. São turmas em níveis diferentes, são lesões diferentes, são objetivos diferentes. Mas olhando de fora, foi basicamente os mesmos exercícios. Apenas na última turma que eu dei uma enfatizada em alguns exercícios do sistema intermediário, mas ainda com adaptações básicas, né? Então, eu sempre perguntava no final, falei, ó, teve alguma dúvida, tem uma coisa e tal? Aí ela me perguntou no final assim, porque tu passou de um jeito para um e de um jeito para outro. Tem diferença? Eu falei, tem diferença. Deixa eu tentar me lembrar, eu acho que foi o exercício do Cadillac Hold Down with Bar, que eu pedi para uma aluna fazer com a palma da mão, né, com os braços na linha do ombro, e outra eu pedi para colocar mais aberto, pegando por fora da mola, assim, na barra, né? E a dúvida dela era exatamente essa, não tá errado o que a fulana de tal tá fazendo? Eu disse, não tá errado. Na realidade, ela se posicionou teoricamente de uma maneira errada, porém eu quero que ela faça assim, por isso que eu não corrigi. Então, isso é uma coisa que acontece muito nas minhas aulas. Se eu não te corrigir, é porque tá certo. Do jeito que tu estás fazendo, mesmo que esteja errado, vamos dizer assim, é desse jeito que eu quero que você faça hoje. Então, para exemplificar, né, usando esse exercício e essa variação, um fez com os braços aqui e outro fez com os braços mais afastados. Eu sempre faço um exercício de pré-pilates antes de passar esse exercício. Então, eu preciso abrir essa minha aluna, tá? Porque ela é muito cifótica, ela tem uma protusão de ombros muito grande. Eu preciso abrir a caixa dessa minha aluna, por isso eu coloquei para ela fazer exercício aqui. E às vezes eu ainda coloco o meu aluno que precisa fazer esse trabalho, lógico que tudo isso vai depender, eu preciso ver o movimento dele naquele dia, com a palma da mão virada para cima, né? Alguns exercícios eu faço com a palma da mão virada para cima, por exemplo, chest expansion. Eu, Débora, faço chest expansion no Cadillac com a palma da mão virada para cima, porque eu tenho lesão nos meus dois ombros, eu preciso de um fortalecimento melhor no meu manguito rotador.
Então eu preciso fazer desse jeito, porque já tem pesquisas científicas comprovando, né, que o próprio pull down na musculação, porque normalmente as pesquisas são muito na musculação, né, mas a movimentação é igual do chest expansion. O pull down, né, eu não sei, eu conheço como pull down, mas tem gente que chama às vezes de tração frontal. Ele deve ser feito dessa maneira, com a palma da mão para cima, para pessoas que têm lesão de manguito. E na realidade, eu acho que todas as pessoas deveriam fazer desse jeito, porque o manguito rotador não é uma região que nós costumamos treinar. Então, eu penso muito dessa maneira. Lógico que eu não passo desse jeito para todo mundo, mas eu sempre enfatizo algum exercício com a palma da mão virada para cima, que tem a semelhança, né, como o chest expansion. Então, é até uma dica que eu deixo pra vocês. Eu não sei se eu vou achar o artigo, mas assim, não foi nem tão recente assim, tá, gente? Foi no ano passado, saiu no final do ano passado esse artigo. Eu vou dar uma procurada, se eu achar eu coloco aqui na descrição também. E o que eu quero falar de mais importante aqui nesse vídeo é o fato de que pra você saber se um exercício está certo, se um exercício está errado, você precisa ver o corpo que está na sua frente. Para você pensar numa variação, numa adaptação, né, você precisa ver o corpo que está na sua frente. Você precisa saber exatamente qual é o corpo que está na sua frente para que você possa fazer isso. Além de conhecer os objetivos de cada exercício. Porque se você não conhecer os objetivos de cada exercício, não vai adiantar você ficar criando um monte de coisa que no final não vai dar em nada. Era isso que acontecia comigo antes. Eu não sabia, não pensava em objetivo, porque assim, gente, existe uma diferença também muito grande entre objetivo, sei lá, fisiológico, vamos dizer assim, muscular, cinesiológico, enfim, né? Trabalha gastrocnêmio, tô dando uma invenção aqui. Mas a outra coisa é o objetivo do exercício, qual era o que Joseph Pilates queria com aquele exercício, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? É outro artigo até que eu usei e foi bem interessante, porque quando eu li esse artigo eu falei assim, nossa, que coisa, porque eu nunca ia imaginar, por exemplo, que The 100, o foco muscular dele seja quadríceps. Para mim era abdômen, mas eletromiograficamente, isso já é pesquisa também comprovada, The 100 e teaser são quadríceps. Tem trabalho de abdômen? Tem, mas primário é quadríceps, reto femoral especificamente. Mas o objetivo principal para Joe, né, na criação do exercício não era trabalhar isso. Trabalha, a gente sabe que trabalha, né? Mas o objetivo principal do exercício é um trabalho respiratório, é uma ativação do corpo, é uma circulação sanguínea, é um aquecimento do corpo para o método em si. Tanto que no MET, por exemplo, ele é o primeiro, né? Alguns professores falam até, eu já escutei relatos, de que Joe falava muito da liberação dos grandes linfonodos. Então, The 100, você faz o movimento aqui, libera grande linfonodo membro superior. Footwork, linfonodo, membro inferior, né, na pelve. Bem interessante isso até, eu costumo ficar tentando analisar essas coisas. Eu acho que muito além de você saber o objetivo muscular, origem, inserção, essas coisas todas que, né, a gente tem que saber. Eu acho que muito além de você saber isso, é importante você saber um pouquinho sobre o objetivo que Joe queria, né, com o exercício. Eu tô até fugindo um pouco aqui do assunto, mas eu acho que é preciso falar isso um pouco para vocês também, sobre esse assunto, né? Porque para que eu possa fazer as adaptações, as modificações, eu preciso conhecer o objetivo do exercício, eu preciso saber o que meu aluno precisa. Então, quando a gente diz que tem um erro, que tem uma coisa para ajustar, é vendo aquele aluno, é observando aquele aluno. Hoje mesmo eu estava no local e uma pessoa me perguntou, Débora, como é o Pilates? Falei, eu preciso primeiro analisar o teu corpo para te dizer como que eu vou te ajudar. Mas o método Pilates, ele vai trabalhar teu corpo inteiro e tal, eu expliquei tudo direitinho para ela, né? Mas aí eu enfatizei que eu sempre vou trabalhar o que teu corpo precisa. Não é objetivo estético em si, eu preciso trabalhar o que você precisa. Antes de trabalhar uma estética, eu preciso ajustar o seu corpo. Eu costumo dizer que a gente precisa dar função para o corpo do nosso cliente. Então,
esse era um vídeo que eu queria deixar para vocês, um bate-papo sobre essa questão de exercício está certo, exercício está errado, enfim, né? Algumas pessoas ficam muito nessa dúvida. Essa variação que a fulana de tal fez está certa. Antes eu criticava horrores, todo mundo e tal. Falava, meu Deus, coisa errada. Hoje em dia eu digo, será? Não sei. A gente vai amadurecendo também, né? Então, é bem interessante isso, tá bom? Vocês prestarem bastante atenção no fato de entender por que aquele exercício está sendo feito daquele jeito ou não. E detalhe, eu aprendo muito vendo isso. Porque, por exemplo, se for uma pessoa que eu tenho abertura, eu vou perguntar, por que você fez daquele jeito? E a pessoa me dá uma aula explicando o porquê. E aquele motivo, né, que levou ela a criar aquela variação ou adaptação, de repente me é necessária no meu dia a dia, eu não sei. Porque eu ainda não tinha parado para analisar dessa maneira, tá? Então fica uma dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curte, né, comenta aí e compartilha com alguém que você acha que precisa, tá bom? Um beijo.